Oi, pessoal, eu sou Paulo Teixeira, eu sou um especialista técnico de Azure aqui na Microsoft e hoje eu estou aqui para falar da parceria Microsoft SAP e de algumas vantagens que existem para você rodar o seu ambiente SAP dentro da nuvem Azure. Eu queria começar falando da nossa parceria, que é de longa data. Microsoft e SAP estão há mais de 20 anos trabalhando em conjunto no desenvolvimento de produtos na nossa plataforma. Existe uma série de ferramentas que permitem integrar soluções Microsoft como o Office, Office 365 dentro do seu ambiente SAP. Além disso, eu gostaria de comentar e começar falando também dos benefícios de rodar o SAP dentro da nuvem Azure. Eu começarei com alguns benefícios técnicos, as vantagens técnicas de você estar usando o Azure para a sua solução SAP. Mas também vou abordar a questão de negócio. Então, vamos começar aqui com alguns pontos importantes do ponto de vista técnico e em seguida passamos para falar de negócio. Primeiro ponto que eu acho que é super importante, super relevante, é que a Microsoft roda SAP. E roda SAP dentro do Azure. Nós temos experiência em rodar a plataforma dentro da nossa nuvem. A Microsoft tem o maior portfólio de clientes rodando SAP hoje no mercado de cloud. Clientes como a própria Microsoft, a própria SAP, Coca-Cola, aqui no Brasil, Atento e várias outras, possuem ambientes SAP dentro da nossa nuvem. O Azure é uma nuvem de escala global, mas também com presença local. Ele está presente em cerca de 60 regiões, em mais países do que a soma dos outros competidores de nuvem estão presentes hoje. Nós temos as melhores opções de latência, de localização de dados que qualquer outro provedor de nuvem. E eu já posso anunciar em primeira mão que o Azure é o primeiro provedor de nuvem a ter uma segunda região no Brasil. E já está no ar. Já estamos com essa região disponível. O Azure é também a nuvem que possui maior suporte à plataforma SAP. A SAP escolheu a Microsoft e o Azure para rodar vários de seus serviços SaaS. Quando você usa um SAP Cloud Platform, SuccessFactors, o HANA Enterprise Cloud, o REC e várias outras soluções da SAP, você pode estar rodando já dentro do Azure. Nós temos um grande portfólio de equipamentos que suportam ambientes SAP. Nós temos as maiores máquinas virtuais do mercado de cloud de hoje, com suporte a 12 terabytes de RAM e que estão presentes hoje na nossa região Brasil-Sul. Você consegue criar hoje uma máquina SAP para rodar o seu ambiente HANA com 12 terabytes de RAM no Brasil. Nós também temos suporte a hardware exclusivo, bare metal, para que você possa rodar ambientes maiores ainda. A gente consegue entregar qualquer workload SAP no mundo hoje com esse suporte, com esse portfólio de equipamentos. Outro aspecto super importante é a questão da conectividade. Quando você está interligando o seu ambiente on-premises com a nuvem, é importante que você tenha a melhor conexão. E o Azure oferece a conexão de até 10 gigabits no Brasil, e fora do Brasil até 100 gigabits nos Estados Unidos e Europa. É a melhor conectividade que existe para o mercado de cloud hoje. Além disso, dentro da nuvem, entre equipamentos, 30 gigabits, que é algo também um diferencial no mercado hoje. Tá? Nós temos discos com o melhor desempenho do mercado de cloud também. Até pouco tempo atrás, a gente tinha os discos premium, que já tinham um desempenho excelente, mas lançamos um tipo de disco chamado Ultra Disk, que suporta até 160 mil IOPS por disco. Para se ter uma ideia, isso é mais que o dobro do segundo melhor colocado provedor de nuvem. Nós temos uma infraestrutura de rede privada que interliga todas as regiões do Azure. Isso significa que as fibras que conectam a região Brasil com todas as demais regiões de Azure do mundo, elas são gerenciadas, são mantidas pela própria Microsoft. Com isso, você vai ter a garantia de uma conexão segura, privada e estável, independente de tráfego pela internet.
Nós desenvolvemos uma série de soluções para o ambiente SAP. Nós facilitamos o processo de backup, facilitamos o processo de dev test e com isso nós conseguimos entregar o melhor TCO, o melhor custo total de propriedade para o seu ambiente SAP. Outro aspecto super importante é a plataforma de identidade. Nós temos a plataforma Azure AD, que é a nossa plataforma de identidade em nuvem, que já é integrada ao que você conhece, ao Windows AD que você conhece, e também suporta N outros serviços de nuvem, desde o Office 365, Dynamics 365, até outros de terceiros, integração com ambientes Google, Facebook, Twitter, e obviamente o SAP não poderia ficar de fora disso aí. Enfim, o Azure hoje, do ponto de vista técnico, é a plataforma mais confiável. Nós temos um processo contínuo de melhoria, com foco na excelência, com foco na privacidade e nas seguranças dos dados que você, nosso cliente SAP, vai depositar sob nossa gestão, sob nossa confiança. Mas, como eu tinha comentado, não basta somente falar de aspectos técnicos. Existem também os aspectos de negócio. E a Microsoft oferece uma série de benefícios para o cliente Microsoft, cliente SAP, para rodar o seu ambiente SAP dentro da nuvem. O primeiro, que eu acho que é super diferencial, é que a nossa lista de preços é em reais de verdade. Outros provedores de nuvem fazem o faturamento em reais, mas essa lista de preços geralmente está atrelada à variação cambial, ao dólar. No caso do Azure, você possui em contrato uma lista de preços em reais. Com isso, você não vai estar sujeito à variação cambial. Além disso, existe uma coisa super importante, que este contrato possui o que a gente chama de proteção de preços do Azure. Com essa proteção de preços, além de você garantir essa flexibilidade em relação à moeda, tendo isso tudo sendo pago em reais, você vai ter a garantia da Microsoft em contrato que nós não vamos aumentar os preços dos serviços do Azure no período de duração de 3 anos do seu contrato EA ou SCE. Isso realmente te dá muita flexibilidade, te dá uma estabilidade financeira para você migrar o seu ambiente SAP para o Azure com tranquilidade. Também, pelo fato de cobrarmos em reais e não termos essa preocupação com a questão cambial, você não precisa fazer grandes investimentos de forma antecipada, você não precisa adquirir créditos de forma antecipada. Você vai pagar pelo que você consome conforme você vai consumindo. Há uma série de benefícios de licenciamento Microsoft que permitem que você utilize a sua licença Microsoft dentro do seu ambiente Azure. E com isso você vai ter uma redução nos custos para Windows SQL, caso ele faça parte aí do seu ambiente SAP. Você também pode fazer reservas. E essas reservas de 1 ou 3 anos chegam a garantir 70% de economia do seu ambiente, inclusive para máquinas Red Hat e SUSE, amplamente utilizadas no ambiente SAP. Nossas reservas são flexíveis, e com isso você pode mudar ao longo do período, de 1 ou 3 anos, o tamanho das suas máquinas, seguindo algumas regras bem tranquilas, bem flexíveis. Um outro aspecto super importante, temos os melhores SLAs do mercado, o melhor nível de serviço. Somos o único provedor de nuvem que garante um SLA para uma máquina single instance, para ambientes de dev test, e quando temos zonas de disponibilidade, temos o SLA de 99,99, que é bem maior do que os nossos concorrentes. Finalmente, de novo, posso dizer com tranquilidade que hoje o Azure é a única nuvem que possui DR no país, com uma segunda região operacional do Azure aqui no Brasil. Então, nós temos dentro da nossa plataforma todos esses aspectos técnicos e de negócios que vão ajudar bastante vocês a rodarem o ambiente SAP com tranquilidade na nuvem. Eu queria aproveitar e convidar vocês a ver agora 2 casos, um da Atento e outro da Elopar sobre o SAP. Obrigado pela atenção e bom evento.
Então, eu sou Silvio Mendonça, CIO global da Atento, responsável pela área de tecnologia dos 14 países onde a Atento atua, né, responsável por toda a parte de TI, né, contra a parte de infraestrutura e plataformas da Atento, globalmente falando. Obrigado. Eu, como responsável pelo Azure aqui no Brasil, eu costumo acompanhar os maiores clientes, dar a retaguarda para os times de atendimento, e a Atento é um cliente que a gente tem bastante carinho e a gente sempre acompanha de perto. Já faz um bom tempo que vocês rodam o SAP de vocês no Azure. Eu gostaria de perguntar para você por que a Atento buscou a nuvem como infraestrutura para SAP, como é que tem sido essa jornada ao longo desses anos? Acho que a gente, a princípio, busca sempre a nuvem por vários fatores, né? Mas acho que o principal fator aqui é que a gente é uma empresa global, né? Nós somos uma empresa global e nós atuamos, como eu disse, em 14 países e necessitamos de uma solução que atenda esses 14 países de forma igual. Então, a gente escolheu a Microsoft, nesse caso, para colocar toda a solução na nuvem e fazer toda essa distribuição de acessos por todos os países. Então, existe vamos dizer assim, uma definição nossa aqui de sempre pensar globalmente nas soluções globais. Então, sempre uma solução de nuvem, ela se torna muito mais uma solução global do que uma solução on-premises ou uma solução dedicada que seria em algum data center. Então, você consegue ter uma distribuição melhor e um posicionamento geográfico mais abrangente para todos os países onde nós temos operações. Perfeito. Eu costumo dizer que, assim, eu já tenho por volta aí de 9 anos com nuvem pública, né? E deu para acompanhar todo o desenvolvimento que a nuvem pública teve ao longo dos anos, né? Em particular, o Azure aqui no Brasil, a gente vem evoluindo de forma bastante intensa a infraestrutura aqui no Brasil, com aumento de capacidade, melhoria na parte de máquinas virtuais maiores. A gente acabou de receber as máquinas MV2, que são as grandes máquinas para rodar SAP HANA aqui no Brasil. A gente também recebeu os discos Ultra, que a gente chama, que são discos que aceitam até 160 mil I/Os por segundo. Quando eu comecei com nuvem, a nuvem não chegava em 500 I/Os por segundo. Isso, E então esse crescimento eu acho que acompanha a jornada de vocês na nuvem também, né? Como é que tem sido essa evolução de vocês na nuvem? Gostaria que se você pudesse compartilhar alguns desafios que vocês enfrentaram, os aprendizados e quais foram os principais benefícios que vocês experimentaram ao longo desses anos. A gente começou, vamos dizer assim, a usar a nuvem mais efetivamente há 3 anos atrás. E nesse ponto a gente começou a experimentar um pouco, né, como que seria a utilização disso, como que seria como que seria a parte técnica, toda a parte de segurança, toda a parte de plataforma de vocês, como que é a elasticidade, toda a parte de cobertura que a gente poderia ter. E foi um trabalho bastante interessante, que cresceu bastante, né? A gente vem crescendo muito a utilização de produtos de cloud, né? Então, muita coisa foi migrado para dentro dessa infraestrutura de nuvem, e hoje a gente tem um uso bastante extensivo, e também não só para a parte de servers, mas também para a parte de desktop, né, toda a parte de VDI, o WVD da Microsoft. Então, nós já estamos também utilizando bastante isso, porque a gente acredita que é um ambiente bastante elástico, seguro, e que a gente consegue trabalhar e ter uma gestão, principalmente uma gestão de custo, uma gestão da utilização muito eficiente, né? Muito mais eficiente do que os data centers internos nossos, assim. Então, seria a ideia de ir para a nuvem traz uma parte que é uma gestão melhor de todos os recursos, também esse poder de elasticidade com a segurança já, vamos dizer assim, que já é assim, embedded na solução de nuvem. Então, é uma coisa que, para a gente, é bastante importante, para que a gente possa seguir com garantir todas as conformidades, garantir toda a parte de compliance e tudo mais, que hoje é muito importante para a gente aqui. Obrigado.
Eu costumo dizer que os clientes normalmente são atraídos pela nuvem pelo custo, né? É o primeiro papo que geralmente o pessoal ouve, fala, não, me disseram que é barato, vamos fazer aí uma estimativa de custos e tal. E o que acaba acontecendo é que eu vejo que os clientes são atraídos por custos, mas o que segura mesmo o cliente na nuvem é a capacidade de inovar, é a capacidade de você poder agregar serviços de forma muito rápida, é a possibilidade de você experimentar de forma mais rápida, com menor risco, né? Então, eu costumo dizer que errar na nuvem é barato, né? Se você experimentar o projeto der errado, você simplesmente desliga e acabou o problema, você não incorreu em nenhuma aquisição, nenhum É muito fácil você prototipar, né? De você criar sandbox para poder fazer experimentos, testar um produto, testar uma funcionalidade. E tudo isso, assim, o custo começa a ser um secundário, né? Onde você vai ter outros benefícios, que é você ter sempre um parque moderno, sempre atualizado, e que você consiga evoluir em cima disso, novos serviços, novas funcionalidades, né? Novas experiências, né? Entra muito toda essa parte de inteligência artificial, machine learning, toda a parte de data science, né? Toda essa parte de analytics e tudo mais. Com isso, você consegue fazer muito experimento dentro dessa nuvem e aí você consegue trazer benefícios distintos do que você começou, né? Quando você iniciou, era simplesmente uma terceirização de infraestrutura, onde você estava levando servidores e tal. E hoje não, hoje está muito mais baseado em serviços, em produtos, em valor agregado que a nuvem pode te trazer, né? Não só simplesmente um provedor de infraestrutura básica. Perfeito. Como última pergunta, a gente falou muito dos benefícios da nuvem como uma infraestrutura como serviço, né? Como uma nova forma de adquirir infraestrutura e de consumir serviços tecnológicos, mas nesse caso, ao longo desses anos que a gente está junto, por que a Microsoft? Principalmente pela proximidade, né? A gente vamos dizer assim, tem um relacionamento muito bom com a Microsoft em toda a linha de produtos que nós temos aqui dentro, né? A gente tem um uso extensivo da parte de desktops, muito de acordo com o nosso negócio, né? Com a característica do nosso negócio. E a gente vê e também assim a evolução que vocês tiveram nos produtos de nuvem, né? Foi muito boa, foi muito assim, comparando com os competidores e tudo mais, vocês sempre estão ali dentro de um patamar muito bom. E a gente preza muito essa parte do relacionamento, de você ter as pessoas próximas, de você ter um atendimento diferente do atendimento, porque quando você pensa em ir para uma nuvem pública, você fala assim, não, eu vou distanciar e eu vou começar a perder aquele contato que eu tenho com os meus fornecedores, com as pessoas que fazem a gestão disso e tudo mais. E com a Microsoft, não, a gente fica próximo, a gente trabalha muito próximo, tem uma ajuda muito grande do time de especialistas da Microsoft em cima disso para nos ajudar a transformar o nosso negócio em sempre alavancar coisas novas. Então, assim, é uma parceria de longa data, que eu espero que continue por uma longa data também, que a gente continue sempre trazendo inovações e coisas interessantes para dentro do negócio da Atento. Poxa, obrigado, muito bom. Isso também espero que a nossa relação continue aí por muito tempo e agradeço demais o seu tempo e espero que tudo fique bem. Meu nome é Quiril Bilitardo, sou diretor de tecnologia da Elopar, Elo Participações. Nós somos uma holding, nossos sócios são Bradesco e Banco do Brasil. E nessa holding, a gente é responsável aí pela governança, pela gestão de um conjunto de empresas bastante relevantes aí no segmento de serviços financeiros. Estou falando de Alelo, estou falando da Livelo, Elo Serviços, Banco Digio, Movera, IB Promotora de Vendas. Esse é um pouco do nosso universo aqui, né? E como responsável pela área de tecnologia da Elopar, a gente oferece algumas soluções que são utilizadas pelas diferentes empresas do grupo, né?
E um dos carros-chefes aí do nosso portfólio de aplicações que são suportadas é a solução SAP. O SAP ele é corporativo, utilizado por todas as empresas, e a gente tem a responsabilidade de manter ele aí saudável, disponível, estável, para suportar as operações aí das empresas controladas pela Elopar, tá bom? Fantástico. E por que a Elopar buscou a nuvem para a infraestrutura SAP? A gente se viu com o desafio de fazer uma movimentação, uma modernização da nossa infraestrutura. Até então, era aquela abordagem tradicional de servidores em modelo de colocation, em data centers, né, terceirizados. E a gente estava ali com uma necessidade de modernizar, de expandir, de reduzir custo, e acabou que a avaliação que combinou com a decisão de ir para a nuvem foi meio que um caminho natural, né? Porque a gente viu ali a oportunidade de fazer um projeto que tinha uma complexidade grande, num tempo curto, né? E endereçando aí algumas questões de custo que eram importantes para nós. A questão do custo de propriedade sempre foi um fator decisivo nesse tipo de avaliação, nesse tipo de decisão, né? E já era um caminho que nós já vínhamos, algumas empresas do grupo já vinham utilizando a abordagem de serviços de nuvem. A gente sentia a necessidade de também seguir por esse caminho para dar um pouco de homogeneização até das práticas, né? Então acabou sendo que meio que uma escolha natural, né? A gente entendia que ali era o futuro. Eu acho que a SAP na nuvem foi a primeira solução de IaaS que a gente colocou, né, na nuvem, ali no contexto da Elopar. Até então a gente estava com algumas aplicações em SaaS, né, algumas aplicações departamentais, algumas soluções até Microsoft, como o Office 365, né, já utilizando, mas o primeiro grande projeto de IaaS nosso foi esse, né. Não tenho a dúvida que foi desafiador, mas a gente estava apostando nessa curva de aprendizado, né, era importante para a equipe ter essa experiência, passar por isso. Como eu disse, era o caminho, era o futuro que a gente já estava enxergando, né. A Microsoft apoiou no projeto, apoiou indicando os parceiros adequados para nos auxiliar nesse movimento, né. Então, eu considero o projeto bastante bem sucedido. Então, a gente atingiu o objetivo e também ficou muito satisfeito com o resultado que a gente obteve a partir daí, tá? Legal. E se você fosse dar algum tipo de conselho para quem está começando essa jornada, para quem está pensando em usar a nuvem para SAP, olhando para trás aí com os aprendizados de vocês, quais seriam essas dicas, esses conselhos? Olha, eu acho que a flexibilidade que o ambiente de nuvem traz, te permitindo adequar capacidade, revisitar sua arquitetura com provisionamento rápido de recurso. A gente sempre fala de aumentar a capacidade, mas às vezes você pode identificar a oportunidade de reduzir a capacidade, o que reflete diretamente em custos, né? Então, tudo isso daí, todas essas situações, de alguma forma, ao longo do tempo, a gente já experimentou, né? Se eu tenho menos demanda, eu vou lá e mexo no tamanho da máquina para menor. Se eu tenho a identificação aí de uma demanda pontual que precisa crescer, a gente consegue crescer também. A gente teve uma experiência interessante de fazer um exercício de ativação de um DRP para o nosso SAP. O provisionamento dessa infraestrutura foi feito assim em questão de horas, né? Então, a gente passou aí por algumas experiências até então bastante proveitosas. Eu diria que até aqui o saldo é bastante positivo, tá? Eu não me arrependo nem um minuto dessa decisão. É muito comum eu perceber que o cliente é atraído para a nuvem pelo custo, né? Então, muitas vezes, eu ouvi falar que é super barato, e nem sempre isso se revela verdade da forma como ele esperava, né? O custo, muitas vezes, quando a gente compara o custo simplesmente comparando o custo de aquisição de máquinas versus o custo de rodar isso na nuvem, não é aí onde está a grande economia, como você disse.
só a nuvem oferece a vantagem de você poder desligar a coisa, e aí eu falo, esse é o melhor dinheiro que tem, o dinheiro que você deixa de gastar e ela passa a custar muito mais barato que uma infraestrutura tradicional, né? Não tenha dúvida, e não só isso, né? Eu acho que a gente vê a evolução da plataforma de uma forma geral, então os controles de segurança estão muito aprimorados também, as ferramentas que você tem, né, para fazer gestão, seja de custo, seja de compliance, conformidade, segurança da sua infraestrutura, as capacidades de automação, tudo isso daí traz uma série de ganhos. É importante você ter uma equipe sempre interessada em aprender a se desenvolver, porque o ritmo dessas inovações também ele é muito grande, Exato. né? Eu diria que não é fácil acompanhar esse ritmo, né? Você sempre tem coisa para aprender, mas traz muita flexibilidade. A gente ainda tem, né, ambientes em modelo tradicional, né, ainda on-premises, em modelo de colocation, mas a gente já tem vários estudos para migrar e seguir nesse caminho, né? Bacana. A gente já tem outros projetos aí sendo pensados aí para avançar a utilização dessa abordagem. Olhando para frente aí, o que vocês imaginam em termos de uso de nuvem na empresa? Olha, a gente está discutindo com a Microsoft, por exemplo, projetos de modernização da nossa infraestrutura de Active Directory. A gente quer, de fato, poder colher todos os benefícios, né, que o AD na nuvem oferece, integrado com o Office 365, principalmente com foco em segurança, né? Eu acho que esse período da pandemia fez a gente repensar muitas das práticas, né? A gente viu que a abordagem tradicional dos controles de segurança, por exemplo, ali dentro da rede, não são mais suficientes, né? O limite da rede, o limite do uso dos ativos de informação da empresa, agora eles são em qualquer lugar, né? A gente está ouvindo falar muito do Anywhere Office, por exemplo. Então, esse tipo de ideia, esse tipo de intenção, passa por isso, usar esses benefícios, essas capacidades que já estão disponíveis na nuvem, para melhorar o nível de segurança, também oferecendo uma experiência de uso para todos os nossos stakeholders melhor, né? Acho que a gente tem muito essa ideia. Então, a gente olha desde aqueles clássicos servidores de arquivo que todo mundo tem no seu data center, né? A gente está olhando para isso, está olhando para essa possibilidade, para essa capacidade de modernização, e eu acredito que tem a coisa que ainda vai sair do forno esse ano. A gente está correndo bastante para entregar algumas coisas ainda dentro do calendário de 2020. E 2021 também deve ser promissor, tem muita coisa boa sendo planejada aí. Fantástico. E para fechar, eu queria perguntar para você, no início do projeto, como foi um projeto de infraestrutura, tenho certeza que vocês tinham várias opções, né, que vocês compararam várias opções, o que fez vocês escolherem a Microsoft como parceiro para esse projeto? A gente precisava endereçar uma questão importante de custo de propriedade da solução, envolvendo infraestrutura de rede, data center, licenciamento, né? E a gente acabou conseguindo fazer uma boa composição com a Microsoft, que tornou esse projeto economicamente viável. Ele trouxe uma redução efetiva, né, no custo final, no custo por usuário ali. Então, acho que no momento foi o que nos fez tomar a decisão. E eles estavam muito próximos também, a gente se sentiu muito bem apoiado, suportado, né? Como eu disse, o projeto transcorreu bem, acho que o resultado que a gente atingiu atendeu as nossas expectativas, né? Então, acho que foi um caminho bacana. E vale comentar também o seguinte, né? Na ocasião, para tomar a decisão, a gente tinha uma preocupação de poder estar atendendo questões de natureza regulatória, né? Então, para os colegas aí do segmento financeiro, então saber que você está suportado para atender uma resolução 4658, circular 3909 do Banco Central, você já tem esse arcabouço, você já tem essa capacidade, né, intrínseca ao serviço que está sendo ofertado ali. Então, isso tudo acabou pesando na decisão. Não que os outros players não tivessem, mas a somatória, né, de elementos ali que a gente viu com as interações com a Microsoft acabaram
nos levando a essa decisão. E a gente está satisfeito até aqui. Puxa, Quiril, muito bom saber. Agradeço demais o seu tempo. Fico à disposição para a gente conversar em outras oportunidades. E obrigado mesmo.